Bom dia para todo mundo. Então, hoje nós estamos aqui para mais uma aula de artes e nós vamos continuar com aquele assunto que nós começamos as aulas passadas sobre cores, texturas e sensações. E hoje nós vamos, na aula passada, a gente começou a falar sobre as cores e hoje nós vamos finalizar esse assunto falando um pouco mais sobre esses grupos que existem dentro das cores, tá? Então, vamos começar aí a nossa aula falando, né, que texturas, cores e sensações, dentro desse tema nós temos aí a harmonia das cores, porque as cores estão presentes em todos os setores, né, da vida. Às vezes a gente pensa em cor só como, vamos pintar, como, né, pinturas na tela, mas não. O estudo das cores é uma coisa muito séria em vários setores da vida. Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre essas harmonias, esses grupos que existem, né, para os profissionais trabalharem com ela. Vou começar aqui, então, na página 70, lá do livro de vocês, lá o seguinte texto. O uso e as combinações das cores fazem parte do nosso cotidiano. Um exemplo disso está nas roupas que vestimos, mas há muitas outras formas de combinar cores entre si e explorá-las individualmente. Essas combinações são comumente, está escrito errado aqui, gente, perdão, usadas em pinturas, desenhos, filmes, construções arquitetônicas, esculturas, peças de publicidade. Então, para compreender cada vez mais como os artistas utilizam as cores e para nos expressar melhor em nossas criações, também é importante conhecer o que chamamos de harmonia das cores. Então, nós temos aqui o círculo cromático, ou também chamado de disco cromático. Nesse disco, a gente encontra as cores primárias, né, que está aqui na ponta desse triângulo, aqui nas pontas, ó, o amarelo, o azul e o vermelho. As outras pontas, né, formando uma estrela, nós temos cores secundárias, que já sabemos que as cores secundárias das primárias, né? Amarelo com verde, secundária, o amarelo com vermelho, que dá laranja, que é uma secundária, e o azul com vermelho, que dá o violeta, ou o roxo, né? Que também é uma cor secundária. Entre as cores primária e secundária, existem as cores terciárias. A cor terciária, ela é uma mistura de uma cor primária e uma cor secundária. Por exemplo, o amarelo e o laranja. Entre o amarelo e o laranja, tem o amarelo alaranjado. Entre o laranja e o vermelho, que são secundárias e primárias, eu tenho vermelho alaranjado. As cores terciárias, elas sempre são uma mistura da primária com a secundária. E aí vai depender tanto da quantidade de tinta na mistura que eu colocar. E eu vou ter as cores terciárias. O amarelo alaranjado, o vermelho alaranjado, o vermelho arroxeado, o azul esverdeado ou o amarelo esverdeado. Tudo resultante das misturas. Muito bem.
Esse mesmo círculo cromático, nós vamos encontrar os grupos de cores harmônicos. Quem são esses grupos? O primeiro grupo são as cores complementares. Essas cores complementares, elas estão localizadas no disco, no círculo cromático, do lado oposto uma da outra. Então, aqui, observando essa setinha aqui, ó, quem é que está oposto ao amarelo? É o roxo. Isso serve para todas as cores, inclusive as cores terciárias, tá? Mas nós vamos falar aqui das cores primárias e secundárias. Essas cores, elas estão localizadas no lado oposto uma da outra. Então, aqui do lado, você vê aqui, ó, círculo, o oposto do amarelo é o roxo, vermelho, verde, laranja é o azul, do amarelo é o roxo, do vermelho é o verde e do laranja é o azul. Do outro. Vocês vão observar que a cor complementar é formada por uma cor primária, no caso aqui o amarelo, e o roxo, que é uma cor secundária, formada pelo azul e pelo vermelho. Então, eles acabam virando as três cores primárias. O amarelo, que já é primário, o roxo, que é a mistura do vermelho e do azul. Então, essa combinação aqui estão presentes as três cores primárias. Da mesma forma no vermelho e do verde, da mesma forma do laranja e do azul. Muito bem. Então, as cores complementares. Essas cores, gente, uma complementa a outra. Então, elas, quando colocadas de lado a lado, elas criam uma harmonia. Por isso que fala complementares. Uma cor complementa a outra, destaca a outra. Então, ficam combinações bonitas e agradáveis ao olhar. Temos também o grupo das cores análogas. O que são as cores análogas? São as cores que estão lado a lado, que são as vizinhas. Geralmente, são as vizinhas de uma primária. Então, eu coloquei um esqueminha aqui para vocês. Ó, onde tem o T é uma cor primária. Onde tem o S é uma cor secundária. E onde tem o T é uma cor terciária. Então, vocês vão ver que na cor primária azul, ela tem duas terciárias, que é a mistura aqui do roxo e a mistura aqui do azul. Então, as vizinhas da primária são as cores análogas. Serve para a primária amarela, que tem essas duas, a primária vermelha, e aí elas são cores quase que nas mesmas tonalidades. É da mistura que foi feita, né? Então, nós temos no cromático essas cores análogas, que são colocadas lado a lado, entre a primária e as suas vizinhas terciárias. Certo? Nós já falamos na aula passada sobre as cores monocromáticas. Nós demos uma conversadinha sobre isso para falar das tonalidades. E nós falamos na aula passada que as tonalidades elas são obtidas através da mistura do preto ou a mistura do branco. E aí nós vamos buscar aí uma escala tonal, né? A escala dessa cor. Então, eu coloquei o exemplo aqui do vermelho. Aqui, ó, é o vermelho puro, tá aqui. Conforme eu vou colocando o branco, obtendo outras tonalidades, né? Até ele desaparecer por completo e ficar totalmente branco. Da mesma forma, eu posso fazer isso com o preto. Eu coloco aqui de preto, mais preto aqui, encerrou aqui, mas você pode ir até saturar, ou seja, até desaparecer o pigmento vermelho e ficar só o preto. Então, a gente consegue uma escala tonal, ou seja, a gente consegue tonalidades de uma mesma cor. Por isso chama monocromático, né? Que mono é uma e cromático é cor.
Então, eu mostrei aqui também num disco, e isso serve para todas as cores, as secundárias, as terciárias, ou qualquer cor que você conseguir. Por exemplo, o cinza é a mistura do branco com o preto, mas eu consigo fazer uma escala monocromática do cinza. Eu pego a cor preta e vou colocando branco, branco, branco até saturar. Eu vou ter uma escala bem grande aí de tons de cinza. E isso, então, acontece em todas as cores. E as cores policromáticas, que eu também falei na aula passada, que é o contrário das cores monocromáticas. Já falando em policromáticas, poli é de muitas, né, e cromática é de cor. Então, são todas as cores, várias cores, muitas cores. Tá? Então, as cores policromáticas também fazem parte desse grupo, dos grupos harmônicos. Então, aqui eu coloquei para vocês duas imagens simplificando, né? Olha só a gama de cores que nós temos, mistura. Às vezes com preto, às vezes com branco, ou às vezes entre elas mesmas. Exemplos para vocês de uma, por exemplo, na decoração. Lembra no começo eu falei para vocês, o estudo da cor, ela é um estudo muito sério. Ele é estudado na publicidade, ele é estudado na psicologia, ele é estudado na decoração, na arquitetura, né? Na moda. Então, não é, às vezes a gente escuta falar assim, qual que é a tendência da moda do inverno, por exemplo? Qual cor que vai estar na moda? Então, essas cores, né, esses profissionais, os estilistas, eles utilizam a cor, o estudo da cor, para desenvolver os seus modelos lá e lançar a moda. E aí não a gente sempre escuta, tá na moda usar cores nos tons de marrom, ou às vezes, agora está na moda usar azul. Então, isso acontece na decoração também, né? Então, eu trouxe aqui para vocês dois exemplos de decorações monocromáticas, né? Então, olha só, nessa primeira aqui do verde, a quantidade de verde que foi utilizado aqui nessa sala, de forma na decoração dessa sala aqui, nas tonalidades azul. Então, se a gente observar bem, nós vamos encontrar aqui várias tonalidades de azul. Também falamos na arte, eu citei na aula passada a fase azul do Picasso, né, em que ele fez algumas obras monocromáticas. Ele teve uma fase rosa e uma fase azul, em que ele usava essa única cor e explorava as suas tonalidades. Eu trouxe uma outra obra aqui, é um detalhe de uma obra que a gente pode perceber aqui um uso intenso da cor azul e suas tonalidades. E também trouxe um exemplo aqui para vocês da policromia. Essa é uma obra da Tarsila do Amaral, e aí a gente vê a quantidade de cores que foi usada pela artista nessa obra de arte. Então, é uma obra bem alegre, bem viva, né? Tem várias aqui tem cores primárias, tem cores secundárias, tem cores terciárias, né? E aí foi fazer essa obra de arte. Os artistas também lançam mão dessas harmonias, dessas combinações de cores. Então, nós temos dois exemplos aqui, as cores análogas, que é essa obra do Van Gogh, que a gente percebe aí que a tonalidade, aí elas estão entre o verde e o azul, né? Um pouco de roxo, né? Um azul arroxeado, um azul esverdeado. Então, são as cores que compõem essa obra, elas estão no disco cromático ali, na vizinhança ali, são as cores análogas. E também eles lançam mão dessas cores complementares. Olha essa obra aqui, uma obra que a cor é bem chamativa, mas vocês conseguem observar aqui algumas cores complementares.
complementares, como o verde e o vermelho, né? O azul, o amarelo, o azul e o laranja aqui do céu. Olha só, azul e laranja aqui. O amarelo que está aqui, quer dizer que aqui. Então, as três combinações das cores complementares, elas estão aqui. Nós podemos ver aqui mais outras duas obras aqui, usando as complementares. Nesse caso aqui, ó, do moinho de vento, nós temos das cores complementares amarelo e roxo, na plantação das flores aqui dessa obra. E a policromia também aqui nessa outra obra. A obra é bonita, ela tem várias cores, né? E o artista conseguiu distribuir as cores na tela de maneira que ficou bem harmônica, bem bonita. Disse anteriormente, essa questão das cores, elas não se limitam só ao lápis de cor e às tintas, né? Nós falamos aí sobre a moda, falamos aí sobre a decoração, sobre a arquitetura, sobre as obras de artes, né? E sobre também a publicidade. Nós podemos ver isso mais tarde, mas a publicidade trabalha muito com as cores. E todas essas cores, elas têm um significado. E aí nós vamos ver que existem muitas marcas já que têm algumas cores pré-determinadas, não mudam essas cores, né? Então, eles se preocupam muito com as cores das embalagens, dos produtos. Então, é muito importante. E nós também temos o uso das cores no cinema. Lá na página 72 e 73 do livro de arte de vocês, tem o seguinte texto. O que as cores representam no cinema? Para que serve? Né? Então, nós vamos ver aqui. Ó. Ela serve para acentuar a emoção transmitida pelo filme, ajudar na percepção de clima e de tempo, representar o estado de ânimo dos personagens e influenciar no entendimento da cena. São as principais funções das cores no cinema. Como é que é ajudar na percepção do clima e do tempo? A gente sabe que um filme, né, durante as filmagens dessa história, né, desse filme, nem sempre o clima é o clima ideal para aquilo que querem que aconteça no filme. Então, ele é tratado isso através de alguns recursos. Né? E nós, no finalzinho, nós vamos assistir um recurso que é utilizado no cinema, né, na filmagem, para poder dar essas informações para a gente ter a sensação de que nós estamos naquele clima, naquele tempo onde está acontecendo a cena. As cores frias e as cores quentes são muito exploradas por causa das sensações que elas causam. Lembra quando nós falamos sobre as cores quentes e as cores frias? Né? As cores frias, elas nos remetem a sentimentos de tristeza, de calma, de passividade, de solidão, de tranquilidade e até de frio. Já as cores quentes nos remetem às emoções intensas, violência, movimento, alegria, calor, fogo e luz. Então, nós vamos ver nas imagens a seguir que existe a cor própria para cada situação, para cada cena no cinema, para cada local onde essa pessoa está contracenando. O profissional responsável por ressaltar as cores nos filmes é o colorista. Ele que acontece as filmagens e depois, na hora da edição, ou seja, na pós-produção, depois que filmou tudo, eles vão editar, vão consertar, vão organizar para que a gente tenha aquela sequência certinha de acontecimentos. Até porque, né, um filme ele não é gravado em pouco tempo, ele demora um tempo razoável para ficar pronto. Então, aí tem a parte da edição. Nessa parte da edição, esse profissional chamado colorista vai trabalhar especificamente a paleta de cor adequada para cada cena do filme. Tá? Separei para vocês, que são as imagens que nós temos lá no nosso livro.
né? Alguns exemplos de filmes. Harry Potter, né? Olha só, é uma cena de tristeza, então a tela do cinema, né? A tela do filme, ela fica nessa tonalidade. Olha a escala de azuis que tem nessa cena. Da mesma forma aqui, as aventuras de Pi, né? Uma paleta de cor um pouco mais quente. O Aladdin, e também outras aqui, Mad Max, que é a Estrada da Fúria, olha só a escala de cores usada para mostrar essa cena aqui, e Star Wars, que olha só a paleta de cores também usada. Né? Então você vê que as cores, quando foi filmado isso aqui, era nessa tonalidade aqui. Então, para dar essa sensação de deserto, de coisa quente, usou-se daí o tratamento dos filmes para que ele ficasse nessas tonalidades, certo? Aqui nesse slide tem um link do vídeo usado que nós vamos assistir agora, tá? Esse vídeo aqui é uma sugestão que apostila também. Aqui é o uso da cor no cinema. Então nós vamos assistir um vídeo que mostra a cena original e o tratamento das cores. Ok? Então, nós vamos lá assistir, depois a gente retorna. Ok? Só como mudam as cenas de acordo com o tratamento de cor que foi dada na imagem. Né? Então, gravando a cena, ela é gravada num ambiente normal, mas às vezes é preciso dar uma sensação de mistério, né? Uma sensação daquilo que está acontecendo de fato no cinema. Então, o filme, ele precisa desse tratamento, até porque faz com que nós que estamos assistindo, a gente acaba entrando no clima do filme, né? Justamente por conta do tratamento da cena. Então, gente, hoje nós encerramos essa parte das cores, né? Pensando sempre que o estudo das cores é muito importante. Quando a gente vai fazer uso dela, seja em qualquer lugar, quando a gente vai se vestir, ou quando a gente vai arrumar nossa casa, ou quando a gente vai comprar um produto, as cores elas têm significados para nós, né? Então a gente pode entender que nós temos preferências quando a gente escolhe uma cor, e no uso dela na arte propriamente dita, né? Ou seja, na pintura, ou seja, na colagem, ou seja, no desenho, a gente precisa, às vezes, tomar cuidado na escolha dessas cores para que a nossa obra, nosso trabalho, ele fique harmônico, ok? Então, vou deixar uma tarefinha para vocês, fazer uma atividade durante essa semana, fora a da aula programada. Vocês podem escolher um desses grupos de cores aí e fazer uma composição. Ou seja, fazer um desenho e colorir ele usando esse grupo de cores, as análogas, ou as complementares, ou a policromia, ou a monocromia, ok? E aí vocês podem colorir o desenho, ok? Nesse caso, como a gente quer usar as cores, eu posso liberar para vocês que vocês possam imprimir algum desenho que vocês gostam, tá? Para vocês colorirem ele de acordo com esses grupos de cores que a gente viu hoje, ok? Para vocês não ficarem na dúvida, nós vamos ter os slides disponíveis para vocês e também nós estamos com a apostila. Qualquer dúvida, vocês podem recorrer lá à apostila e ler lá o assunto que nós acabamos de falar agora, ok? Então, muito obrigado pela presença de vocês, façam as atividades e não esqueçam lá de mandar as atividades para nós, ok? Fiquem com Deus, muito obrigada e até a próxima aula. Beijos para vocês.